Tem um ano que eu me mudei para o interior dos Estados Unidos, fui viver no meio de uma comunidade americana super tradicional. Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que eu aprendi com os americanos, sobre a forma como eles vivem, que diferenças eu vejo em relação à forma como nós brasileiros vivemos, os impactos absurdos que isso teve na forma da minha família ver a vida. Se você não me conhece, eu sou o Cris, eu sou um brasileiro que mora nos Estados Unidos há um tempo e que tem contado sobre essa jornada, essa experiência, falado um pouco sobre o que eu aprendo aqui, falando um pouco sobre vistos americanos também. Então se esse tipo de assunto te interessa, já clica aqui e se inscreve no canal. Eu tenho muito conteúdo legal para trazer para vocês ainda e vários vídeos já postados. Queria começar trazendo 2 pontos comparativos com o Brasil, só para vocês se situarem o que eu quero dizer quando eu falo interior dos Estados Unidos. Primeiro é importante entender que o interior dos Estados Unidos ele não é nem de longe o que é o interior no Brasil. No Brasil interior você vê aquele lugar normalmente, não é sempre, mas com absoluta falta de estrutura, muitas vezes estrada de barro, muitas vezes casas extremamente pobres, famílias extremamente humildes. Esquece essa realidade quando você pensa em interior dos Estados Unidos. O interior dos Estados Unidos literalmente vive o mesmo estilo de pessoas que vivem no centro dos Estados Unidos. Não tem muita distinção, sabe? Você tem bilionário vivendo no interior dos Estados Unidos, você tem bilionário vivendo em grandes capitais. E aí quando você pensa em infraestrutura, cara, Ctrl-C, Ctrl-V. Eu arrisco dizer até que a infraestrutura no interior, sob várias perspectivas, é até melhor do que na capital. Porque na capital o excesso de gente, fica tudo desgastado, quebrado, etc. E os caras têm que fazer muita manutenção o tempo inteiro. No interior era tudo mais tranquilo, tudo mais calmo, ruas amplas, casas espaçadas, casas com qualidade do que você vê em Orlando, idênticas ou às vezes até melhor. Então se você quer casas de 2 andares, praticamente todas elas são. Se você quer garagem, todas elas têm. Forma de construir, todas elas são iguais. Quer casa de 4 quartos? É o que mais tem. Quer casas de 7 quartos? Você encontra também. Quer casa com terrenos de 25 acres, 150 acres, no interior você encontra, na cidade não. Tem uma casa onde você não vê vizinho, tá vendo aqui? Não tem vizinho atrás de mim. Aqui eu acordo, eu olho pra janela e isso daqui que eu vejo, não tem nada aqui, é só, cara, paz, entendeu? E um último ponto só pra situar em relação a isso, não preocupa, porque toda casa tem aquecedor central, ar-condicionado central, coisa que nem nas casas mais ricas do Brasil você encontra. Ou seja, se mudar pro interior dos Estados Unidos não significa abrir mão de conforto, nada disso, tá? Agora vamos falar sobre o americano mesmo? Primeiro é importante entender que os caras eles vivem a vida diferente do brasileiro. O brasileiro é um povo muito mais consumista do que o americano. E aí eu tô falando do americano tradicional. É óbvio que tem uma cultura americana de consumo muito grande, mas o consumo ele é tão fácil que uma hora você não sabe mais o que consumir, né? Você já consumiu o que precisava e acabou. Então eles já crescem com um acesso muito fácil a tudo e isso acaba não sendo drama. Aqui não importa a profissão que você tem uma vida digna e aí vai de o que no Brasil o pessoal chama de subemprego, trabalhar em faxina, construção. Aqui os caras ganham mais às vezes do que um advogado, um engenheiro, e se for empreender, às vezes ganha igual um empresário em outros ramos, até mais. Então o acesso à qualidade de vida ele é muito tranquilo para quem trabalha e rala, faz acontecer. E o que eu percebo no sistema financeiro? O americano ele é muito cuidadoso com o dinheiro, porque ele sabe que o trabalho dele, não sei se isso daqui tem um aspecto psicológico, porque nos Estados Unidos a pessoa ela paga por hora, né? Então tem aquela relação direta de eu trabalhei 1 hora e isso daqui custa X dólares. Caramba, eu trabalhei 1 hora inteira só para comprar isso, será que eu vou? Então eu sinto um pouco disso, eles guardam muito dinheiro, eles têm um estilo de vida muito mais reservado, eles não vão em restaurante, eles não gostam de ficar torrando dinheiro assim, não fica pedindo delivery o tempo inteiro, mesmo que ele possa, porque eles focam em guardar dinheiro e comprar casa. Esse é o principal objetivo dos caras. Eles às vezes até compram uns carros mais zoados, mais antigos, eles não estão nem aí, mas eles compram uma bela de uma casa maravilhosa. Vou dar um exemplo prático. Tem uma pessoa que eu conheço aqui, que tem uma casa avaliada em mais ou menos 450 mil dólares e que tem um carro de 2 mil dólares. Que nem o brasileiro que acaba de chegar nos Estados Unidos fica confortável em comprar. Mas o cara ele tem a casa, lembra? Então é um carro de trabalho, vai pra trabalhar e volta, não é o carro que a família fica. E ele não tá nem aí, mas a casa dele ele tem. E fez isso com menos de 30 anos de idade. Então são prioridades, o americano prioriza construir um patrimônio que vai virar um legado para a família, isso é inquestionável aqui. Você olha ao redor, a imensa maioria das casas é o próprio dono que mora, assim, aluguel é só para quando você está começando a vida ou realmente quando você não consegue deslanchar ou quando você não tem estabilidade financeira, mas os caras eles buscam muito isso, eles conseguem de um jeito que eu não vejo no Brasil, as pessoas conseguem, mas não vejo mesmo. Uma outra coisa é que acho que 80% das famílias que eu conheço, eles têm muitos filhos, sabe? Eu tenho um ciclo de amizades aqui, da casa dos 30 aos 40 anos, eu acho que quase todas as famílias têm 3 filhos para cima, algumas delas com 5 filhos. Casal, por exemplo, que tem 28 anos e 4 filhos. Então isso daqui é super normal, eles são muito abertos à vida, são muito cristãos, então eles gostam de família, gostam de criança, gostam de gente. E ajuda também muito o fato de que na imensa maioria das famílias, pelo menos as que eu convivo, as que eu vejo, a mãe, ela se dedica a cuidar da família e da casa.
A mãe, ela não trabalha para fora, eventualmente ela pode até fazer algum bico, alguma coisa de alguma habilidade que ela tenha, mas ela foca na família, e o homem foca em trabalhar. E é um estilo de vida que promove a otimização, né? Porque se um tá focado só na família, ela consegue fazer isso com muita excelência. Se o marido ele tá focado só no trabalho, ele não precisa se preocupar com algumas coisas de rotina de casa, o marido ele tende a entrar em ascensão profissional muito forte, o que facilita sustentar uma família que só tem uma fonte de renda. Talvez no Brasil não seja tão fácil fazer isso, porque no Brasil as pessoas não ganham o que se ganha nos Estados Unidos. No Brasil, você não tem o poder de compra que você tem nos Estados Unidos. Então, não é tão fácil para o brasileiro fazer, mas aqui isso é super comum. Além disso, mesmo tendo escola pública gratuita e de qualidade, aqui o número de pessoas que fazem homeschool ele é muito maior, muito maior. Então, vou falar sobre o interior na região que eu vivo. Cara, eu arrisco dizer que talvez 30, 40% das famílias façam homeschooling e o resto leva para a escola. E ainda a maioria desses que levam para a escola é porque o filho é muito pequenininho, às vezes leva para uma creche, um daycare, alguma coisa, mas pensando em fazer homeschool, isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Talvez não seja assim em Nova York, talvez não seja assim em São Francisco, mas no interior isso é super, super normal. Não vou dizer que é o padrão, mas talvez daqui a pouco vire. Em relação à alimentação é curioso, né? Porque eu já falei que eles não saem muito para restaurante. Não sei se você sabe, aqui nos Estados Unidos a janta é a principal refeição, né? Talvez por uma questão de trabalho, não sei, de jornada de trabalho, onde eles são muito focados, são muito produtivos, e os caras trabalham de manhã, comem o mínimo possível, rapidinho, para poder continuar trabalhando à tarde sem ficar pesado. Mas chega à noite, ali é a refeição principal deles. E eles jantam cedo, até porque a jornada de trabalho muitas vezes termina às 4 horas da tarde, então 4 horas o marido já está saindo para poder vir para casa e consegue chegar ainda no final da tarde, durante um período do ano que só escurece 7h30, dependendo, ele ainda tem um bom tempo para ficar com a família, com os filhos ali, e eles focam muito nisso mesmo. Então, eles comem cedo, jantam como refeição principal, eles dormem cedo, acordam cedo. Então, aqui no interior, esse é o estilo de vida dos caras. E é curioso que eles plantam muita comida, né? E quando podem, eles criam animais também, galinha, coelho, tem muito aqui, cabra, ovelha. Até em casas que não são grandes fazendas, você vê americanos produzindo os próprios alimentos, vegetais, legumes. Volta e meia vizinhos trazem pra gente, pra minha esposa, e de algumas coisas que plantaram e que sobrou e que não vão usar, ou então fazem só pra agradar. Então isso é super normal, eles gostam disso e é interessante de ver. Eles são muito mais intencionais e participativos na vida alimentar da família. Então eu sei que a gente ouve no Brasil aquele negócio de fast food, etc. Isso aqui existe em grandes centros, mas no interior, cara, eles fogem disso, mas assim, fogem mesmo. Eles vão de vez em quando? Vão de vez em quando. Mas eles são muito tranquilinhos, muito, muito tranquilos, assim. Você vê, é normal dos caras. Qual que é um snack das crianças? Um lanchinho que elas comem ali só pra poder esperar a refeição. Cenoura. Pegam cenoura cozida e comem. Uma outra coisa é que no interior eles adoram contato com a natureza. Eles adoram, assim. Criança brincando na rua o tempo inteiro, quintal, corre, vai, entra em água, pula, sobe em árvore, cai, machuca. E aqui a vida interior, isso também acho que se assemelha ao Brasil, você tem tudo, né? Você tem animal, você tem cobra, você tem aranha. E faz parte da vida, não tem drama, todo mundo sabe lidar. Nada muito diferente do que crianças que crescem em fazendas no Brasil, né? A diferença é que tem uma infraestrutura infinitamente maior e tal. Possibilidade de educação de qualidade mesmo em casa, muitos benefícios, tudo isso é muito normal para eles, sabe? O contato com a natureza, eles gostam de verdade. Gosto muito também é que eles fazem tudo por conta própria. Tudo que eles podem fazer, eles fazem e não compram. Eles fazem. E aquele negócio, às vezes, é até uma desculpa, né? Pô, ao invés de eu comprar isso daqui que tá X dólares, eu vou fazer porque vai custar meio X. Mas eu preciso de ferramenta. E essa ferramenta vai custar, ao final das contas, mais o material vai dar 1,5 x. Mas agora eu tenho uma ferramenta que eu posso usar para outros projetos. Você vê as garagens abertas nas casas, porque eles ficam com a garagem aberta a tarde inteira, no final de semana e tal, o tempo todo. Você só vê ferramenta, ferramenta, ferramenta. Eles têm muita ferramenta, eles fazem as coisas com as próprias mãos, o que é super legal. Então tem família em que a mãe costura e faz vestido para os filhos. Tem família que eles fazem a própria mesa. O pastor da igreja onde eu vou, ele constrói um monte de coisa, só para dar ele como exemplo. Ele tem cabra no quintal dele, e ele usa para alimentar a própria família, mas como ele tem várias, ele acaba vendendo. Além disso, ele constrói a própria mesa, ele construiu a cama dos filhos, sabe? Então, assim, isso daqui é normal, para eles é muito legal, eles são muito mais independentes, desenvolvem muito mais habilidades, sabe? Isso aqui é super comum. Uma outra coisa é que no interior dos Estados Unidos, a caça, ela é completamente comum. Aqui você vê cervo o tempo inteiro. No meu quintal aqui, eu acho que toda semana a câmera de segurança pega cervo aqui no nosso gramado. O tempo inteiro tem. E eles são muito, muito populosos. E tem períodos do ano em que é permitido caçar cervo. Então, eles caçam cervos. Eles usam a carne e alimentam a sua família e congelam no freezer. Eles mesmos aprendem a limpar. Não é todo mundo, mas tem um percentual, talvez o que 20, 30% das pessoas que eu conheço
caçam e comem da carne do que caçou. Mais sustentável do que isso é impossível. Então isso é muito legal também. Uma das minhas coisas favoritas aqui nos Estados Unidos, na cultura americana, é que os aniversários dos americanos, eles têm horário para começar, horário para terminar. São 2 horas de duração, é padronizado. Qualquer aniversário não importa. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo, eu vou comer e daqui a pouco eu tô saindo para um aniversário que vai ser uma corrida de bicicleta para as crianças numa trilha no meio do terreno da dona da casa, onde ela tem um terreno de, acho que 50 acres ou alguma coisa assim, e ela tem uma trilha lá que as crianças vão pedalar no meio da trilha e vão competir e ver quem chega primeiro. Então, tem horário para começar, vai ser meio-dia, e tem horário para acabar, vai ser as 2. E quando dá 1h45, as pessoas já começam a se despedir. Você não precisa, tô cansado, pô, o pessoal vai querer ficar mais e tal. Não existe isso, as pessoas vão embora, começam a se despedir, agradecem, pegam suas coisas e vão embora. É impressionante. E digo mais, aniversário de criança aqui, ao contrário do Brasil, sabe aquelas decorações, balão, não sei o quê? Eles não estão nem aí pra isso. É bolo e pessoas. Às vezes botam um balãozinho, alguma coisinha simples que a própria família colocou, eles não se importam com isso, eles são muito simples, cara. Então eles gastam muito pouca energia em coisas supérfluas, sabe? Talvez por isso que com 25, às vezes 30 anos de idade, vários deles já têm casas próprias que eles podem manter pro resto da vida, né? Outra coisa, eles são super abertos a estrangeiros. Isso daqui é, assim, inquestionável. Quem falar diferente tá mentindo pra você, eu afirmo isso. Eu conheço muita gente, eu não sei de alguém que fala que vive inseguro pela forma como é tratado. O americano, ele é um povo incrível, respeitoso pra caramba. Ele é, assim, é impressionante como que eles são gentis, compreensíveis, como que eles tentam entender o teu inglês, como que eles tentam te ensinar enquanto estão conversando com... assim, olha, não tem o que falar. Se você está preocupado de... mas será que eles vão ser preconceituosos? Esquece. Cris, mas você está falando que em 100% da população americana não é preconceituosa com estrangeiro? Nada é 100% nessa vida, gente. Mas eu afirmo que 100% da minha experiência foi, talvez 100% ou 99% da experiência das pessoas com que eu já conversei foi. Então, o que tem, obviamente deve ter alguma coisa, é muito isolado e específico a pessoas e não a sociedade. Isso é muito importante, sabe? Você tem pessoas preconceituosas, é uma coisa. Se a sociedade tem uma cultura preconceituosa, é outra coisa. Tem pessoas ruins, tem bandidos, tem pessoas que roubam, que matam. Então também tem pessoas que têm preconceito com pessoas de fora. Mas não faz parte da cultura dos caras, isso eu posso afirmar. Dentro dessa linha do respeito, eles são muito respeitosos com tudo, cara. O americano, ele não invade o teu espaço. Teu espaço, o meu. Eles são, assim, muito cuidadosos em relação a isso. Quando a gente pensa em relação, por exemplo, entre famílias, você nunca vai ver um americano chegando, abraçando a sua esposa, dando um beijo na bochecha dela. Nunca vai ver esposa americana vindo fazer isso com você. Eles são muito respeitosos assim. Homem cumprimenta homem, mulher abraça mulher, cumprimenta mulher. E mulher com homem é oi, e sorri, conversa, brinca, tá próximo e tudo mais, mas não precisa de contato físico, assim. Isso daqui foi uma coisa que eu achei muito curiosa, muito interessante, muito respeitosa, inclusive. Tem muito contato e não precisa ter mesmo, entendeu? Você pode ser grandes amigos, ter grande confiança, sem ficar todo mundo abraçando, beijando, etc. Eu me identifiquei bastante com isso e eu acho que é uma forma muito respeitosa de aproximar a família. Acho bem interessante, pra falar a verdade. Se você tá gostando desse vídeo, aproveita e se inscreve. Só clicar no sininho aqui, ativar lá a notificação pra poder receber os próximos vídeos. Eu chamo Cris nesse canal, é muito conteúdo como esse, eu sei que vocês vão gostar de acompanhar. Outra coisa sobre religião. O povo americano é muito mais religioso do que eu vi no Brasil. Embora no Brasil você tenha um percentual de população religiosa muito grande, católica principalmente, mas que acho que vem caindo, acho que a evangélica vem crescendo. Aqui nos Estados Unidos, na maioria dos estados, a igreja evangélica ela é predominante. Embora a católica, até onde eu sei, ela esteja crescendo aqui. Olha que curioso. O povo ele é altamente cristão e eles vivem na prática, mais do que nas comunidades que eu vivi no Brasil, eu vi as pessoas vivendo. Eles realmente vivem, praticam e seguem as suas vidas de acordo com esses princípios, sabe? Pra dar um exemplo bobo, quando eu falo assim, bobo do dia a dia, assim, que muitas pessoas ignorariam, um dos meus vizinhos que mais gosta de UFC e que assiste comigo aqui, se o lutador ele tem más condutas na vida pessoal dele, o cara não gosta. Se o lutador fala palavrão, ele não consegue curtir. Se o lutador ele é cristão e ele vence, ele traz a palavra de Jesus, o cara ele vira fã. Então, isso pode parecer bobo que eu tô falando, mas eles aplicam isso em tudo na vida deles, sabe? Em tudo. E eles são muito caridosos, eles doam muito, eles fazem muita atividade social. A igreja ela é muito ativa na vida das pessoas, sabe? Então a igreja não é um lugar que você vai, reza e volta. A igreja ela é uma comunidade e ela se une para poder defender as causas que ela acredita.
E é por isso que eu e minha esposa estamos tão, mas tão felizes de ter tomado essa decisão. Por isso que a gente está apaixonado com a nossa vida aqui, vivendo a melhor fase da nossa vida, sobre vários aspectos, mas inclusive esse aspecto de comunidade, de estilo de vida, etc. A gente se encontrou demais. Eu não sei se vocês gostam desse tipo de assunto, porque eu não ouço muitas pessoas falando sobre isso na internet, então não tenho métrica para poder saber se é uma coisa que tem alcance e tem pessoas que gostam disso. Se vocês gostarem, me avisem, porque eu posso falar mais sobre isso, podem deixar algumas ideias de temas. Cris, queria entender mais sobre essa perspectiva, sobre aquela. Eu não sei tudo, mas eu sei um pouco e talvez eu possa compartilhar um pouquinho com vocês. Mas ó, gente, aí eu reforço até o que eu falei no outro vídeo, o que eu gravei anteriormente, inclusive antes desse aqui, porque eu pensei nesse tema, achei legal, resolvi gravar na sequência. Eu acho que quem vem para os Estados Unidos e fica preso só na Flórida, nos centros cheios de imigrantes, não sabe o que é Estados Unidos de verdade. Então tudo isso que eu falei aqui, você pode viver caso você venha para cá. E não precisa ser só como imigrante, tem outras formas de você viver. Você pode vir passear, e ao invés de ir para Orlando e para Nova York, você pode pegar e passar 15 dias no interior dos Estados Unidos. Você pode vir estudar inglês num lugar menos populoso. Você pode vir estudar numa universidade. Aqui você tem trocentas universidades no interior dos Estados Unidos. E você pode fazer isso trazendo sua família, morando legalmente enquanto você estuda e trabalhando legalmente na sua área de atuação. Principalmente se for um curso de pós-graduação, como MBA e mestrado. Então, tem formas de você viver isso daqui que sejam muito mais baratas, acessíveis e que eventualmente até te ajudem a subir na sua vida acadêmica e profissional. Então, para vocês que já pensaram nisso, eu tenho uma solução, porque eu sou dono de uma empresa de vistos americanos chamada Move Vistos, a melhor empresa de planejamento acadêmico universitário e também de aprovação de vistos americanos. O que a gente faz é impressionante, é incrível, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, se vocês pensarem em tirarem o visto de não imigrante, como de turista ou de estudante, clica aqui na descrição que vai ter um link que vai te levar para o site da minha empresa e lá você preenchendo o formulário rapidinho, você recebe um contato no WhatsApp, meu time vai te explicar o que vocês precisam saber, fazem reuniões com vocês, enfim, vocês vão ter todas as informações necessárias para que vocês tomem uma decisão e possam eventualmente vir viver uma jornada aqui nos Estados Unidos e quem sabe experienciar isso daqui que eu estou vivendo. Muito importante, a gente está em Black Friday. Essa Black Friday ela é a maior da nossa história, só que o desconto dela é decrescente, ou seja, no início do mês ele é maior e ele vai caindo ao longo do mês. Então, se você está pensando em tirar um projeto desse do papel, a hora é agora, não perde tempo, preenche o formulário, fala com o meu time e começa esse processo logo, porque você pode economizar uma bela de uma grana, tá bom? Então é isso, pessoal, um prazerzão falar com vocês, ótimo, adoro trazer esse tipo de conteúdo. Inclusive aqui na tela tá aparecendo um outro vídeo que eu fiz, que é para você fazer um teste rápido para saber se os Estados Unidos é ou não é para você. É super prático, bem mão na massa e vai rapidinho fazer com que você e a sua família consigam tomar uma decisão se vocês devem ou não viver essa experiência aqui. Vale muito a pena, é um dos vídeos mais importantes que eu já fiz. Então clica lá e assiste, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, beleza? Então é isso, pessoal, me chamo Cris, um abraço e até mais.